Desde um raro encontro com sua esposa até seus últimos passos por Santa Fé, as últimas fotos conhecidas de Gene Hackman agora parecem fragmentos de uma história que ninguém percebeu que estavam contando. Momentos que antes pareciam rotineiros, agora têm um peso diferente, quase como pistas à vista de todos. Algumas fotos desaparecem no passado, esquecidas em álbuns antigos, mas outras permanecem. Gene Hackman, um ícone de Hollywood que se afastou dos holofotes, deixou para trás um punhado de imagens que agora parecem estranhamente significativas. À medida que essas fotos ressurgem, elas provocam perguntas. Será que perdemos alguma coisa? Havia sinais escondidos à vista de todos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas assombrosas fotos finais de Gene Hackman e na história que elas podem contar sobre seus últimos dias. A foto do Speedway. Uma das primeiras pistas sobre os últimos dias de Gene Hackman foi uma rara aparição do lendário ator com sua esposa, a pianista clássica aposentada Betsy Arakawa. O casal, conhecido por guardar ferozmente sua privacidade, foi inesperadamente visto em 28 de março de 2024, em Santa Fé, Novo México. Aos 94 anos de idade, Hackman se apoiou em uma bengala para se apoiar, enquanto se dirigiam a um jantar tranquilo em um restaurante local. Mais cedo naquele dia, outro momento foi capturado. Hackman parando em uma loja de conveniência Speedway. Vestido casualmente, ele pegou uma xícara de café e uma torta de maçã, um ato simples que, na época, parecia nada mais do que parte de sua rotina diária. Mas, em retrospecto, essas imagens se tornaram assombrosas. As últimas fotos públicas conhecidas do 2 vezes vencedor do Oscar antes de sua misteriosa morte. Os fãs que viram as fotos mais tarde não puderam deixar de notar como ele estava visivelmente frágil. Apesar de ter se aposentado de Hollywood há muito tempo, sua presença permaneceu maior do que a vida, com papéis inesquecíveis em A Conexão Francesa, Imperdoável, Os 10 Irmãos Reais, Júri em Fuga e A Conversação. No entanto, nessas últimas imagens, o ícone das telas, outrora dominante, parecia subjugado, caminhando lentamente pela cidade, que chamou de lar por décadas. Com o passar dos dias após essa última aparição, Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, desapareceram da vista do público mais uma vez. Para um homem que passou décadas cativando o público na tela grande, seus últimos anos foram marcados pela reclusão, longe das luzes brilhantes de Hollywood. As pessoas próximas ao casal notaram que Hackman estava cada vez mais recluso, raramente sendo visto fora de sua casa em Santa Fé. A foto do Speedway tornou-se a última evidência pública de que Hackman ainda estava se movimentando, embora em um ritmo mais lento. Nas semanas que se seguiram a essa última aparição, Gene Hackman e Betsy Arakawa permaneceram fora da vista do público. Para a maioria das pessoas, isso não era incomum. O casal nunca gostou dos holofotes, preferindo a solidão de sua casa no Novo México. Mas algo estava diferente dessa vez. Amigos, vizinhos e até mesmo entregadores notaram um silêncio assustador. Isso levará à descoberta de 26 de fevereiro. Na manhã de 26 de fevereiro de 2025, funcionários da manutenção chegaram à residência de Hackman para uma visita de serviço programada. Eles deveriam realizar um trabalho de rotina no sistema de aquecimento do casal, mas, ao chegarem, algo parecia errado. A casa estava estranhamente silenciosa, e apesar de baterem à porta e chamarem, ninguém respondeu. Os trabalhadores entraram em contato com o vizinho do casal, que compartilhou suas próprias preocupações crescentes. Olhando pela janela, um dos trabalhadores viu algo alarmante: o corpo imóvel de Hackman caído no chão do saguão. Foi feita uma chamada imediata para o 911, e em poucos minutos, a equipe de emergência chegou ao local. Despachante: eles estão se movendo? Quem está ligando? Não estão se mexendo. Mande alguém para cá bem rápido. Despachante: ok. Minhas unidades estão a caminho. Após a entrada forçada na casa, os socorristas descobriram uma cena terrível. Gene Hackman, agora com 95 anos, jazia sem vida na entrada, com seu corpo mostrando sinais de que estava morto há vários dias. Mas a tragédia não terminou aí. Quando entraram mais na casa, encontraram Betsy Arakawa no banheiro, também morta. Os relatórios iniciais especularam sobre uma série de possibilidades, desde um trágico acidente até crime. A presença de medicamentos prescritos perto de Arakawa alimentou as suspeitas, mas não havia sinais de entrada forçada, roubo ou luta. Enquanto os investigadores vasculhavam a casa, eles descobriram o que havia acontecido nos dias que antecederam a morte do casal. Mais tarde, os relatórios da autópsia revelaram que Gene Hackman havia sucumbido a uma doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, exacerbada pelo mal de Alzheimer avançado. Sua esposa, Betsy Arakawa, morreu de síndrome pulmonar por antavírus, uma doença respiratória rara, mas mortal, geralmente transmitida pelo contato com roedores. A linha do tempo sugeria uma sequência de eventos ainda mais desoladora. Arakawa provavelmente faleceu por volta de 11 de fevereiro, mais de 2 semanas antes de seus corpos serem descobertos. Devido à piora da condição cognitiva de Hackman,
Acredita-se que ele pode não ter compreendido totalmente a situação, continuando a viver na casa sem saber que sua esposa havia morrido. Sem ninguém para ajudá-lo, sua própria saúde se deteriorou rapidamente nos dias seguintes, levando-o à morte uma semana depois, em 18 de fevereiro. O isolamento, juntamente com seu estado de declínio, pintou um quadro triste de seus últimos dias. Um quadro que levantou mais perguntas do que respostas. As circunstâncias que envolveram suas mortes acrescentaram uma camada perturbadora ao capítulo final de Hackman. Há quanto tempo ele estava sozinho com o corpo de sua esposa? Ele havia percebido o que havia acontecido? Ou o Alzheimer havia obscurecido sua compreensão da trágica realidade? Ele tentou procurar ajuda ou simplesmente desapareceu, perdido na confusão? Essas perguntas persistentes lançaram uma sombra sombria sobre os últimos momentos do lendário ator, deixando uma estranha sensação de tristeza que repercutiu entre seus fãs e a comunidade de Hollywood. A descoberta de seus corpos, combinada com as assombrosas imagens finais capturadas no Speedway e no restaurante, fez com que suas mortes parecessem ainda mais trágicas. Os fãs revisitaram essas últimas fotos, examinando cada detalhe e procurando pistas. Será que Hackman sabia que sua hora estava próxima? Será que a exaustão em seu rosto prenunciava o que estava por vir? Ou seria simplesmente o peso da idade finalmente alcançando o ícone de Hollywood? Outra imagem assustadora que está circulando é uma fotografia rara do passado de Hackman. Uma foto que poucas pessoas já viram. A foto do Corpo de Fuzileiros Navais. Essa imagem impressionante dos dias de Hackman no Corpo de Fuzileiros Navais contrasta fortemente com o homem frágil visto pela última vez em Santa Fé. Hackman se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos com apenas 16 anos de idade, mentindo sobre sua idade para escapar de sua vida conturbada em casa. Ele serviu como operador de rádio de campo de 1946 a 1951, com destacamentos na China, durante a Operação Beleaguer, uma missão pós-Segunda Guerra Mundial que visava estabilizar a região. Posteriormente, serviu no Japão e no Havaí antes de sua dispensa honrosa. Essa imagem, que agora ressurge, lembra aos fãs a disciplina e a resiliência que moldaram seus primeiros anos e contribuíram para sua presença marcante nas telas. A fotografia captura um jovem Hackman em seu uniforme militar, exalando um ar de determinação e foco. Ao contrário das imagens cuidadosamente selecionadas das estrelas de Hollywood, essa foto é crua, refletindo a realidade de um jovem que ainda não havia encontrado seu caminho para a alta fama. Na época, ele era apenas mais um fuzileiro naval, cumprindo seus deveres em um mundo que ainda se recuperava das consequências da Segunda Guerra Mundial. A Operação Beleaguer colocou Hackman em meio aos esforços dos Estados Unidos para estabilizar a China, onde as tensões entre as forças comunistas e o Kuomintang estavam aumentando. Era um período de incertezas, e o serviço de Hackman em uma missão tão importante lhe proporcionou uma exposição em primeira mão à disciplina, às dificuldades e às realidades cruas de um conflito global. Durante o período em que esteve no Corpo de Fuzileiros Navais, Hackman trabalhou em vários locais, incluindo China, Japão e Havaí. Sua função como operador de rádio de campo exigia precisão técnica e fortes habilidades de comunicação, qualidades que mais tarde se traduziriam em sua capacidade de chamar a atenção na tela. A experiência o moldou de uma forma que ele talvez não tenha percebido na época, incutindo nele a resiliência e a ética de trabalho que definiriam sua carreira em Hollywood. A carreira militar de Hackman não foi apenas uma questão de disciplina, foi também uma questão de sobrevivência e transformação. Ao deixar os fuzileiros navais em 1951, ele não era o mesmo homem que era quando se alistou. O tempo que passou no serviço militar lhe incutiu um profundo senso de propósito, mas ele ainda lutava para encontrar seu lugar após a dispensa. Ele frequentou brevemente a Universidade de Illinois com o GI Bill, estudando jornalismo e produção de televisão, mas acabou desistindo. Foi somente quando se matriculou na Pasadena Playhouse que ele descobriu sua verdadeira vocação como ator. Mas mesmo assim, o sucesso não foi fácil. Hackman passou anos lutando para entrar em Hollywood, fazendo biscates para se sustentar e enfrentando rejeição após rejeição. Apesar dessas dificuldades, a mesma disciplina que o ajudou a suportar as dificuldades da vida militar ajudou Hackman a atravessar os anos mais difíceis de sua carreira de ator. Sua grande chance finalmente veio com Bonnie and Clyde em 1967, e a partir desse momento, ele nunca mais olhou para trás. Conhecido por sua autenticidade, coragem e presença marcante na tela, a resiliência de Hackman foi forjada muito antes de ele entrar na frente das câmeras. Ele não estava sozinho. Muitos atores que mais tarde se tornaram nomes conhecidos serviram primeiro nas Forças Armadas, sendo que alguns chegaram a participar de combates antes de fazer a transição para o cinema e a televisão. Um dos nomes mais surpreendentes
é James Stewart, a amada estrela de It's a Wonderful Life e Rear Window. Mas Stewart não era apenas um ator. Ele foi um piloto de bombardeiro altamente condecorado na Segunda Guerra Mundial, voando em várias missões de combate sobre a Europa ocupada pelos nazistas. Chegando ao posto de general de brigada na reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, ele se tornou um dos veteranos militares de mais alta patente na história de Hollywood. Da mesma forma, o incrível histórico militar de Charles Durning muitas vezes passou despercebido pelos fãs. Antes de estrelar clássicos como Dog Day Afternoon e Tootsie, Durning desembarcou na praia de Omaha, durante o dia D, como parte da primeira leva de soldados americanos. Ferido várias vezes, ele lutou na Batalha do Bulge e ganhou uma estrela de prata e 3 corações púrpura. Suas experiências angustiantes durante a guerra trouxeram uma profundidade às suas atuações que poucos conseguem igualar. Outro ícone de Hollywood com um passado militar foi Christopher Lee, mais conhecido por seus papéis como Drácula, Saruman em O Senhor dos Anéis e Conde Dooku em Guerra nas Estrelas. Antes de se tornar um dos maiores vilões do cinema, Lee serviu na Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial, participando de operações de inteligência, muitas das quais permanecem secretas até hoje. David Niven, outro astro clássico de Hollywood, também teve um histórico militar distinto. Antes de iniciar sua carreira de ator, ele serviu no Exército Britânico e depois retornou ao serviço durante a Segunda Guerra Mundial. Niven participou dos desembarques na Normandia e desempenhou um papel fundamental nas operações dos aliados contra a Alemanha nazista. Apesar de sua personalidade cavalheiresca na tela, sua experiência real na guerra o moldou de maneiras que o público nunca soube. Assim como Hackman, esses atores levaram sua disciplina militar e resiliência para Hollywood, usando suas experiências do mundo real para trazer autenticidade à tela. Mas, em contraste com seu passado de guerra, outra imagem assombrosa que está circulando é a de Hackman com seus filhos. Um lembrete claro do lado pessoal de um homem que muitas vezes é definido por sua dureza na tela. A foto de família. Uma fotografia rara mostra Gene Hackman esquiando com seus 3 filhos, seu filho Christopher Allen Hackman, nascido em 1960, e as filhas Elizabeth Jean Hackman, nascida em 1962, e Leslie Ann Hackman, nascida em 1966. É um momento de calor e conexão familiar, um forte contraste com os personagens duros que ele sempre retratou na tela. A imagem captura um raro momento de união familiar, mostrando o ator em sua juventude, sorrindo e aparentemente à vontade com seus filhos. Ao contrário de sua personalidade cuidadosamente guardada em Hollywood, essa imagem oferece um raro vislumbre da vida pessoal de Hackman. Uma vida que, apesar de seus momentos de alegria, era frequentemente marcada pela distância e por relacionamentos tensos, especialmente com seu filho mais velho, Christopher. Ao contrário de muitos filhos de Hollywood, Christopher ficou longe dos olhos do público e nunca falou abertamente sobre seu relacionamento. No entanto, o próprio Hackman reconheceu em uma entrevista à GQ, em 2011, que havia perdido o contato, quando se tratava de oferecer conselhos ou orientações ao filho. Foi uma admissão reveladora, sugerindo uma distância emocional que existia há anos. As exigências implacáveis de Hollywood geralmente significavam longos períodos longe de casa. E embora Hackman tenha conquistado a reputação de ser um dos maiores atores de sua geração, equilibrar a carreira e a paternidade provou ser uma luta. Nos últimos anos, ele admitiu que a fama o impediu de estar tão presente para seus filhos quanto eles precisavam. A foto de esqui captura o que parece ser um alegre passeio em família, um raro momento de conexão congelado no tempo. À primeira vista, parece uma cena idílica, um pai e seus filhos compartilhando um dia despreocupado nas pistas. Mas para aqueles que conheciam Hackman, a imagem também serve como um lembrete do que poderia ter sido. Um relacionamento que nunca foi totalmente curado. Um vínculo que permaneceu tenso, apesar de todos os esforços para repará-lo. O silêncio público de Christopher Hackman, após o falecimento de seu pai, diz muito. Enquanto muitas famílias de Hollywood fazem declarações sinceras ou comparecem a homenagens públicas, Christopher permaneceu visivelmente ausente de qualquer lembrança pública de seu pai. Após o falecimento de Hackman, suas filhas divulgaram uma declaração expressando sua tristeza. É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nosso pai, Gene Hackman, e de sua esposa, Betsy. Ele era amado e admirado por milhões de pessoas em todo o mundo por sua brilhante carreira de ator. Mas, para nós, ele sempre foi apenas papai e vovô. Sentiremos muita falta dele e estamos arrasados com a perda. Embora essa declaração tenha ressaltado a profunda tristeza sentida pelas pessoas mais próximas a ele, ela também reforçou uma verdade pungente. Além de sua fama, Hackman era, antes de tudo, pai e avô. No entanto, para Christopher,
O silêncio pode dizer mais do que as palavras jamais poderiam. Embora o relacionamento de Hackman com Christopher fosse distante, sua filha Elizabeth Jean Hackman falou mais alto após seu falecimento. Elizabeth questionou as circunstâncias da morte de seu pai, apresentando uma teoria que gerou especulação e controvérsia. Segundo relatos, ela acredita que um vazamento de gás venenoso pode ter desempenhado um papel importante na morte de seu pai e de sua madrasta. Ela apontou a preocupação com a possível exposição ao monóxido de carbono na casa deles em Santa Fé, especialmente devido à falta de explicação imediata para a morte deles. Quando os socorristas descobriram que Hackman e sua esposa Betsy Arakawa estavam mortos, os relatórios iniciais confirmaram que não havia sinais de crime ou arrombamento. No entanto, Elizabeth foi rápida em levantar a possibilidade de que a morte deles não tivesse sido causada apenas por causas naturais. Ela e outros membros da família solicitaram uma investigação mais aprofundada para saber se havia vazamento de fumaça tóxica na casa, causando a morte deles. As autoridades realizaram inspeções minuciosas e, embora um vazamento de gás extremamente pequeno tenha sido detectado em um dos queimadores do fogão da casa, os especialistas decidiram que não era substancial o suficiente para ser letal. A New Mexico Gas Company também confirmou que seus testes não mostraram níveis perigosos de monóxido de carbono na residência. Outra imagem de caça que circula é uma foto de Hackman e seu cachorro. Apesar dessas descobertas, a teoria de Elizabeth continuou a suscitar debates entre aqueles que acompanharam a carreira e os últimos dias de Hackman, com muitos questionando se fatores ambientais podem ter contribuído para seu declínio repentino. Enquanto a especulação persiste, outra imagem assustadora que está circulando é uma fotografia de Hackman com sua esposa e seus amados cães. A foto do cachorro. Outra foto que tem circulado nas últimas semanas mostra Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, posando com seus dois amados pastores alemães, Bear e Nikita. A imagem, tirada durante um momento mais calmo em seus últimos anos, captura a profunda afeição do casal por seus companheiros caninos. Com o aperto forte, porém gentil, de Hackman em um dos cães e o sorriso caloroso de Arakawa, a imagem retrata um momento de serenidade, que agora carrega um peso assustador à luz de suas mortes trágicas. Ao longo de seus anos juntos, Hackman e Arakawa eram conhecidos por serem amantes devotados dos animais. Embora levassem uma vida privada, as pessoas próximas a eles falavam sobre o quanto gostavam de seus cães, muitas vezes tratando-os como parte da família. Sua casa em Santa Fé, Novo México, oferecia o cenário perfeito para uma existência pacífica com seus animais de estimação, onde o casal podia ser visto com frequência, fazendo longas caminhadas ou desfrutando de momentos de tranquilidade em seu amplo quintal, com Bear, Nikita e seu terceiro cão, Zina, um Kelpie australiano. Os cães não eram apenas companheiros, mas também uma fonte de proteção, oferecendo ao casal uma sensação de segurança em sua residência isolada. Mas quando as autoridades chegaram à residência dos Hackman, em 26 de fevereiro de 2025, após um pedido de verificação de bem-estar, o que encontraram estava longe de ser a vida pacífica que o casal compartilhava com seus animais de estimação. A cena era perturbadora. Não apenas Hackman e Arakawa haviam falecido por um longo período, mas a condição de seus cães acrescentou outro elemento trágico ao mistério que se desenrolava. A princípio, as autoridades policiais acreditavam que apenas 2 dos 3 cães do casal haviam sobrevivido. Os primeiros relatos afirmavam que Bear, o pastor alemão, havia morrido dentro da casa junto com seus donos. Essa suposição se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação, levando a uma narrativa inicial de que o companheiro mais fiel do casal havia morrido ao seu lado. No entanto, nos dias seguintes à descoberta, as autoridades perceberam que haviam cometido um erro crucial. Não era o Bear que havia morrido, mas sim Zina, a Kelpie australiana. A identificação errônea causou confusão e especulação, levantando questões sobre como esse descuido poderia ter ocorrido. Alguns críticos apontaram para a natureza desorganizada da investigação da cena do crime, argumentando que o erro indicava uma falta de rigor na avaliação inicial. Outros sugeriram que a deterioração das condições dos cães pode ter contribuído para a confusão, pois a fome e a desidratação poderiam ter dificultado a identificação no caos que se seguiu à descoberta. Quando o erro foi corrigido, as verdadeiras circunstâncias dos cães sobreviventes ficaram mais claras. Bear e Nikita, os 2 pastores alemães, tinham conseguido sobreviver à provação, provavelmente porque tinham acesso a comida e água fora de casa. Eles foram encontrados no quintal, visivelmente angustiados, mas vivos, tendo de alguma forma suportado o longo período de isolamento. Enquanto isso, Zina, que havia sido confinada dentro de casa, não teve a mesma sorte. Embora a causa exata de sua morte ainda não tenha sido confirmada, os especialistas veterinários acreditam que ela provavelmente sucumbiu à desidratação e à fome na ausência de seus cuidadores. Um ângulo que gerou especulação é se os cães exibiram algum sinal de sofrimento antes da chegada das autoridades. Os vizinhos, no entanto,
não estavam cientes de nenhum sinal de sofrimento nos dias que antecederam a descoberta. O casal era conhecido por ser extremamente reservado, raramente interagindo com as pessoas ao seu redor. Um vizinho, James Everett, observou que o portão alto e a propriedade isolada dificultavam que alguém visse ou ouvisse muito da casa, contribuindo ainda mais para a demora na descoberta. Após a descoberta, Bear e Nikita foram acolhidos por Joey Padilla, proprietário da Santa Fe Tails, um centro de cuidados com animais de estimação onde Heckman e Arakawa haviam deixado seus cães. Padilla declarou que cuidaria dos cães até que recebesse mais instruções sobre o futuro deles, garantindo que eles seriam cuidados na ausência de seus donos. E agora, a última foto assustadora desta lista. A última vez que Gene Hackman e Betsy Arakawa apareceram aos olhos do público em um grande evento de Hollywood. A foto do Globo de Ouro de 2003. Uma das últimas imagens públicas de Gene Hackman e Betsy Arakawa juntos é da premiação do Globo de Ouro de 2003. Uma noite que agora parece ser o capítulo final do tempo de Hackman em Hollywood. Vestido com o clássico traje de gala, Hackman aceitou o prestigioso prêmio Cecil B. DeMille, uma homenagem reservada àqueles cujas contribuições para uma indústria cinematográfica deixaram um legado duradouro. Com Arakawa ao seu lado, o casal parecia equilibrado e satisfeito, sem saber que essa seria uma de suas últimas aparições públicas importantes antes de se afastar definitivamente dos holofotes. A presença de Hackman no evento foi significativa. O prêmio Cecil B. DeMille, que leva o nome do lendário cineasta, é uma das honrarias mais reverenciadas em Hollywood, reconhecendo indivíduos que causaram um impacto profundo no setor. Para Hackman, esse momento foi o ápice de décadas de trabalho, uma carreira que abrangeu desde o realismo corajoso de The French Connection até o brilhantismo atemporal de Unforgiven. Foi a maneira que Hollywood encontrou de lhe dar uma última reverência, um reconhecimento de seu trabalho antes de ele sair do palco em silêncio. Apenas um ano depois de receber essa homenagem, Hackman anunciou sua aposentadoria da atuação, chocando os fãs que esperavam ver mais de sua arte. Seu último filme, Welcome to Mooseport, foi uma comédia política leve que, em retrospecto, pareceu uma escolha incomum para o lendário ator terminar. O que você está fazendo agora? Não tenho um projeto, Larry. Se você tiver um roteiro, eu o lerei. Não há nada em andamento. Não há nenhum roteiro na sua frente. Ninguém está ligando para Gene Hackman. Não. Provavelmente está tudo acabado. Então, é como se sua carreira tivesse terminado no Larry King Live, certo? Muitos se perguntaram por que ele decidiu se afastar no auge de suas habilidades. A verdade, como Hackman admitiu mais tarde, estava ligada à sua saúde. Em uma entrevista, ele revelou que vinha tendo problemas cardíacos e que as exigências do cinema não eram mais algo que ele pudesse suportar fisicamente. Na época, ele já havia se submetido a uma cirurgia cardíaca, e os longos dias no set de filmagem se tornaram cada vez mais cansativos. Para um homem que dedicou sua vida ao ofício, aposentar-se não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão necessária. Após sua aposentadoria, Hackman desapareceu completamente do circuito de Hollywood. Ao contrário de muitos atores que se dedicam a papéis de convidados ou participações ocasionais, ele permaneceu fiel à sua palavra e nunca mais voltou a atuar. Em vez disso, dedicou-se à escrita, publicando romances de ficção histórica e desfrutando de uma vida tranquila em Santa Fe com Arakawa. Mas, como acontece com qualquer lenda de Hollywood que desaparece dos olhos do público, logo surgiram mistérios e especulações. Após sua morte, várias teorias de conspiração começaram a circular sobre a aposentadoria de Hackman e seu estilo de vida recluso. Uma das mais persistentes foi sua suposta ligação com Jeffrey Epstein. Discussões online sugeriram que Hackman tinha vínculos com o financista em desgraça, embora nenhuma evidência concreta tenha surgido para apoiar essas alegações. A divulgação de arquivos relacionados a Epstein alimentou ainda mais as especulações, mas o nome de Hackman nunca apareceu em nenhum dos documentos oficiais. Até mesmo o polêmico comentarista Alex Jones rejeitou publicamente essas teorias, afirmando que não havia provas que ligassem Hackman à rede de Epstein. Outra teoria bizarra que surgiu brevemente envolveu o suposto envolvimento de Hackman com um culto de bruxaria baseado em Santa Fe, conhecido como The Healer. Essa alegação chegou a aparecer em sua página da Wikipédia, antes de ser rapidamente removida por falta de fontes confiáveis. A teoria alegava que Hackman havia sido atraído para uma sociedade secreta que praticava rituais ocultos nas paisagens remotas do Novo México. Como acontece com muitos ícones de Hollywood, a saída de Hackman do setor e o isolamento subsequente deixaram espaço para especulações, mas a realidade era muito mais simples. Ele havia deixado sua marca, recebido seus elogios e escolhido uma vida pacífica, longe das pressões da fama. Obrigado por assistir.
Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.